Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogadores insatisfeitos com Vitor Pereira e um novo prazo de Duílio para sua permanência. Afinal de contas, o VP fica ou não? Tem fatos novos em relação a isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, a notícia do dia é que o GE, o Globoesporte.com, noticiou que alguns líderes do elenco do Corinthians, alguns medalhões, jogadores, estariam insatisfeitos com essa indefinição da permanência ou não do técnico Vitor Pereira. Algo que a gente já imaginava. Inclusive, quando está no campo da especulação, é muito curioso, né? Quando isso se reflete na notícia, na informação. Porque quando chega a informação, a gente... Era exatamente o que parecia. A gente viu que depois da perda do título da Copa do Brasil, o Corinthians ele teve uma oscilação, né, em alguns jogos, né, com exceção dessa vitória sobre o Flamengo de reservas, enfim, que até foi uma vitória interessante, mas o time estava contra o Goiás, contra o Santos, não eram jogos assim exitosos, digamos assim, e contra o Fluminense, né, que acabou perdendo em casa daquela maneira. A gente associava uma coisa à outra. Será que essa indefinição da permanência ou não está refletindo no campo? Tem o abalo emocional da perda do título? Tem, mas é muito difícil, né? Você não saber se o teu comandante vai ficar, não vai, se você tem que mostrar serviço para ele ou não. E eu não estou falando nem que isso é certo, eu estou falando que isso é uma resposta natural do ser humano. Porque o jogador de futebol é ser humano. Os caras sentiram a perda para o Flamengo e sentiram também que daqui a pouco o clube podia estar num fim de ciclo, no encerramento de temporada, e falou, quer saber, cara, ano que vem eu corro, esse ano já não dá mais, não tenho mais objetivos, isso poderia ter acontecido. E com a informação do GE, a coisa ela fica um pouco mais clara, né? De que os jogadores não estão gostando realmente dessa... E aí, vamos resolver? Vai, não vai? Você pode até pensar o seguinte, mas o jogador não tem que pensar nisso, o jogador tem que entrar, cumprir o salário dele, né, que ele ganha, que é muito, muito alto, vai lá jogar e tudo bem. Ok, eu até concordo com isso, mas como eu estou dizendo, às vezes é uma resposta automática do corpo, da consciência. E tem essa questão de que os líderes do Corinthians, isso não é de hoje, eles se incomodam muito fácil, né, com algumas coisas. E aí, internamente, o clima acaba não ficando dos melhores. Mas, enfim, a Joana de Assis, também do GE, conversou com o Duílio sobre essa insatisfação. E a resposta do presidente do Corinthians foi: qual elenco é 100% satisfeito com o seu treinador? Isso é absolutamente normal e não é uma pressão, seja de jogador ou da imprensa, que vai me fazer mudar de ideia em relação ao prazo que eu estou dando para tomar essa decisão. E aí tem um novo prazo, pelo menos para mim. Porque, inicialmente, o que foi dito em relação à permanência ou não do Vitor Pereira? Inclusive pelo próprio treinador. Vou antecipar ao máximo essa decisão para não deixar o clube esperando. A gente imaginou até que antes da final da Copa do Brasil houvesse a definição. Bom, o Vitor daqui a pouco anuncia que vai ficar e tudo mais, independente do resultado na final, e tá tudo certo. Isso não aconteceu. Depois... o Duílio mesmo disse que a final da Copa do Brasil era o prazo e que depois disso haveria uma conversa e eles iriam definir. Houve a final. O Corinthians perdeu o título. E mesmo o Corinthians perdendo o título, isso é importante dizer, a torcida subiu hashtags FicaVP. A torcida foi para o estádio e pediu FicaVP. A torcida, mesmo com a perda do título, entendeu que o trabalho deveria ter continuidade, como a diretoria já tinha entendido lá atrás, que independentemente do resultado da final da Copa do Brasil, o trabalho tem que ser mantido. Então, bom, agora vai se definir. Não se definiu. Inclusive com o presidente vindo a público dizendo, nós tínhamos um objetivo, além do título, era conquistar a vaga na Libertadores. A vaga não veio porque a gente perdeu o título. Então agora o objetivo é conquistar a vaga via Campeonato Brasileiro. E enquanto não vier essa vaga, a gente não precisa tomar essa decisão. Ele tem um contrato até o fim do ano e tá tudo certo. Tá bom, vamos lá, vamos esperar. Aí o Corinthians vence o Flamengo no Rio e garante matematicamente a vaga na fase de grupos. E ainda não temos a definição. Tá certo que o Vitor não estava no Rio de Janeiro ou no banco de reservas, ele estava no Rio, mas não comandou o time, estava suspenso, e o Felipe Almeida que foi para a coletiva. Então ficou essa, poxa vida, né? No momento em que garante a vaga, será que o Vitor iria... Mas pelo que a gente está vendo, nem o Vitor indo para a coletiva, ele iria anunciar a sua decisão. Mas enfim, não era o Vitor lá na coletiva, e o Vitor vai dar coletiva
depois do jogo contra o Ceará neste sábado, quando ele retorna ao banco de reservas. Será que ele vai anunciar? Provavelmente não, porque aí o Duílio, nessa entrevista para Joana de Assis, disse o seguinte: eu vou esperar o fim do Brasileirão e vou dar alguns dias para ele e depois só vou tomar minha decisão. Bom, aí já mudou tudo de novo, né? A gente achou que ia ser por agora. Garantiu a vaga, pô, não tem mais o que fazer. Agora realmente é uma questão de segundo, terceiro colocado no Brasileiro, que dá uma premiação maior e tudo mais. A vaga já está garantida na fase de grupos, o que é muito importante, muda todo o planejamento, elimina aquele estresse da pré-Libertadores, né, que você pode ser eliminado já antes de entrar na competição. Beleza, tá tudo certo. Mas e aí, quem vai ser o técnico? E tá muito claro que não há, neste momento, plano B. Não há. O Duílio conta com o Vitor Pereira e quer, pelas informações de bastidores aí que eu colhi, o Duílio quer desesperadamente Vitor Pereira. Quer manter Vitor Pereira. Quer ir até o limite da possibilidade de poder contar com o Vitor Pereira. Ele quer o português de qualquer forma. Só que a gente sabe, já falamos, já contextualizamos aqui, para quem, enfim, está chegando agora, né, e não sabe o que está acontecendo. O Vitor tem uma questão de saúde familiar da sua sogra, que sofre do mal de Alzheimer, que não consegue sair de onde ela está, em Portugal, porque isso dificulta o tratamento. Então ele não tem como trazer a família. É muito difícil que isso aconteça. E isso, gente, tem um impacto tremendo na vida do cara, né? É uma questão pessoal, uma questão delicada. Então a gente consegue ir até a página 2. E aí, o Duílio também. Então eu não consigo imaginar que esforço o Duílio consiga fazer para mudar essa situação. A família dele não consegue vir. Ele não consegue treinar o Corinthians lá de Portugal. Ele vai ter que ficar aqui mais um ano, pelo menos. E aí, como é que resolve? O Duílio tentou ganhar um tempo. Sei lá, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Quem sabe ele vai conversando com a família para ver se, né, ela cede por um lado, ele cede por outro, ela fica um tempo aqui, depois volta. Não sei. Eu não sei de que forma, eu confesso para vocês, não sei de que forma isso pode ser solucionado. Mas aí tem uma apuração do GE que é bem interessante, que diz o seguinte: os filhos do Vitor Pereira chegaram a vir para o Brasil 2 vezes no período que ele estava aqui desde fevereiro. A esposa não. A esposa está vindo pela primeira vez agora, depois do fim do Brasileirão. Agora, dia 13 de novembro. Chegam ela e os filhos para passar um período aqui no Brasil. Eles vão descansar, vão passar férias aqui e tudo mais. E aí, obviamente, o Duílio está esperando essa vinda da família, porque aí vai haver uma conversa pessoal diferente, eles vão passar alguns dias aqui, talvez ela entenda mais a situação, o carinho que ele tem pelo clube, né, que o clube tem por ele, que a torcida tem por ele, enfim. Acho que é nisso que aposta o Duílio, né, nessa vinda da família aqui para que a decisão seja tomada. O Duílio diz que não serão muitos dias, mas serão alguns dias após o fim do Brasileirão. Então, acho que reside aí a expectativa, a esperança do Duílio em poder contar com o Vitor Pereira. Existem muitas especulações, a gente sabe que o Duílio vai procurar um estrangeiro, caso não seja o Vitor Pereira, mas nesse momento ele quer ir até as últimas consequências. Ele quer ir até o limite, até que o Vitor diga para ele: não dá, realmente não tem como e eu preciso voltar para Portugal. Aí o Duílio vai começar a trabalhar. A gente pode até questionar, dizendo assim: poxa vida, mas aí o Corinthians vai perder tempo, tem treinadores no mercado que daqui a pouco estão empregados, o Corinthians vai demorar para se planejar para a próxima temporada. A gente pode até fazer essa crítica, tá? Eu não vou fazer, porque se o Duílio tem convicção que o Vitor Pereira é o melhor para o Corinthians e ainda não existe essa definição, se ele ainda dá uma esperança para o Duílio, do tipo assim, me dá mais uns dias, deixa eu ver o que eu consigo e tudo mais, eu também esperaria. Porque é muito mais fácil você contar com a permanência de um cara que já conhece o elenco, o clube, o futebol brasileiro e que pode dar sequência nesse trabalho do que começar tudo de novo. É muito mais fácil, gente. E ele vai ter que fazer isso caso o Vitor não fique. E o ideal é que seja o quanto antes. Concordo com isso. Mas se existe uma chance do Vitor Pereira permanecer, eu também me abraçaria nela, que é o que o Duílio está fazendo. Então, como os torcedores gostam de dizer, né? Calma, o Duílio tem um plano, calma, o Duílio está trabalhando. Se ele vai conseguir, a gente não sabe, mas me pareceu muito interessante esse trabalho do Duílio, embora o erro ali na manutenção do Silvinho e a demissão dele de forma prematura ali, que deu uma ruptura assim no trabalho, depois com a escolha do Vitor Pereira,
que foi pensada, planejada, com uma comissão técnica que teve um tempo para trabalhar o ano todo, eu achei muito interessante. E o trabalho foi bom, né, gente? A temporada foi exitosa, com escolhas que a gente pode questionar em alguns momentos, com resultados às vezes não tão bons, mas o todo, o saldo, me parece muito positivo. E a perspectiva me parece ainda melhor, com alguns reforços que terão que ser contratados e tudo mais, isso a gente sabe. Mas a projeção, ela melhora, a perspectiva ela melhora se o Vitor Pereira permanecer. Essa é a minha opinião. E como ainda não está decidido, a esperança ainda existe. O que vocês acham dessa história toda? Vocês acham que o Duílio está certo em esperar? Aí é a opinião de cada um. Eu acho que sim. Comenta aqui o que você pensa, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!